Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online e, como sempre, você é muito bem-vindo. É sempre muito bom ter você com a gente nesse tempo que é tão precioso para a gente que está aqui nessa conversa, nessa reflexão e também na aplicação. Isso aqui é um GC como qualquer outro GC e é um prazer ter você aqui com a gente. A gente quer começar então esse nosso encontro aqui orando pela sua vida e pela nossa vida, para que seja um tempo precioso, um tempo de edificação, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos por um tempo, para a gente poder orar por você e por nós. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, pela vida, pela nossa vida de nós que estamos aqui, pelos irmãos que nos acompanham, Pai, de vários lugares, Deus. E o nosso pedido e o nosso desejo é que nesse GC, que nesse encontro que a gente está tendo aqui hoje, nós possamos conhecer o Teu Filho, Pai, conhecer as verdades de Cristo, aplicá-las às nossas vidas, para que nos tornemos, ó Pai, praticantes da palavra, Senhor. Por isso, ajuda a vários irmãos e irmãs que vão sintonizar nesse GC e vão participar com a gente. Fortalece, Pai, a cada líder de GC, a cada anfitrião, a cada pastor de área, Pai, a cada pastor local, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, que enquanto nós estivermos aqui, Pai, adorando o Teu nome, cantando canções ao Teu nome, vidas possam ser transformadas, a começar pela nossa própria vida, em nome de Jesus. Amém, Raíssa. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar. Prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Esse é o nosso prazer, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra
céu, o santo é o teu nome e o teu reino nós buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Oh, oh, deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Pois teu é o reino, o teu é o poder, é tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória pra sempre, somente teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória pra sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós acreditamos nisso que a gente está cantando aqui. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para que neste tempo aqui de GC, o Senhor permaneça com a gente, Pai, tocando nos nossos corações, transformando as nossas vidas, Deus. Não somente as nossas que estamos aqui, mas os demais irmãos e irmãs que estão do outro lado, participando desse GC também. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesse GC, em nome de Jesus. Amém e amém. É bom ter vocês aqui, é bom ter você com a gente também. E hoje aqui a gente vai continuar trocando aquela ideia, falando sobre o Sermão da Montanha, especificamente a oração do Pai Nosso, né? Nós andamos falando aqui sobre os discípulos pedindo a Cristo, nos ensine a orar. Falamos também sobre aquela hipocrisia da aparência, aquela busca por parecer o que nós não somos. E hoje nós vamos entrar aqui, começar o Pai Nosso aqui, a gente parece que dividiu em várias partes. A gente vai aqui então começar hoje o Pai Nosso e para isso a gente vai ler o texto de Mateus no capítulo 6, a partir do verso 9 na parte B. Mateus 6, verso 9, parte B. Fala assim o texto bíblico. Mateus capítulo 6, no verso 9, na parte B. Pai Nosso. Pai Nosso. É exatamente só isso, né? A gente sabe que o verso 9 diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa parte que a gente vai estudar hoje, falar, conversar um pouco, é somente sobre o Pai Nosso, né? A gente sabe que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo que Cristo está nos ensinando e ensinando aos seus seguidores também daquela época, né? E por que era importante que Cristo ensinasse um novo modelo de oração?
talvez porque naquele contexto já existissem várias metodologias que segmentavam e colocavam Deus como um ser distante. Então agora Cristo está ensinando uma oração, um modelo que já começa chamando Deus de Pai, né? Jesus, ele nos apresenta um padrão ou um modelo de oração para a vida cristã. E logo no início da frase, ele deixa nítido que a gente está endereçando ou a gente está enviando essa oração ao Pai, que não é meu somente, mas é nosso. Então, vamos já comentar sobre esse início da oração aqui do Pai Nosso, né? Quando Cristo nos ensina a nos aproximarmos de Deus em oração e chamá-lo de Pai, mas Pai Nosso. Parece, Anderson, que nesse momento de oração, que nesse lugar de oração, eu não vou sozinho, que quando eu vou para esse lugar de oração, eu vou juntamente com os meus irmãos e reconheço em Deus não somente a minha paternidade, né, ou eu enquanto filho, mas também nos demais companheiros e irmãos de caminhada. Vai muito aqui que nós estamos conversando já sobre oração, que esse lugar de oração não é apenas um lugar de pedição. Você não vai apenas mais com esse desejo egoísta de pedir algo para si, mas você vai para esse lugar de comunhão, de relacionamento. É um lugar que você vai se relacionar com Deus, mas também você relaciona juntamente com a sua história, com a sua comunidade, ou com aqueles que te cercam, ou com toda a criação, né? Então, eu entendo muito isso, né, Rafa? Importante isso que você falou, então. Apesar da gente estar direcionando uma oração ao Pai, quando a gente fala Pai Nosso, a gente está nesse vínculo que é vertical e também é horizontal. Então, eu falo com Deus acerca do nosso, de nós. Eu não me tenho mais como alvo exclusivo da oração. Talvez esse Pai Nosso já ensine para a gente o poder que há na intercessão, ou o quanto que a intercessão nos salva de nós mesmos, porque às vezes é possível que a gente vá orar e sempre fique pedindo algo para mim, e opa, o Pai é nosso, ou seja, existem mais filhos, né? E a necessidade também é coletiva, a necessidade não é só minha, né? Então me faz ter um olhar mais aguçado para a dor do outro. A necessidade do outro também tem que ser prioridade para mim, tem que ser levada até Deus. Assim como eu quero que as minhas preces sejam levadas, as preces, a dor, a alegria do outro tem que ser contemplada diante de Deus também. Legal perceber que na oração do Pai Nosso, a gente já inicia confessando que Ele é o nosso Pai. A gente já falou aqui que em João capítulo 5, é um problema Jesus nos apresentar a Deus como Pai, porque os religiosos da época não queriam, não suportavam e tratavam como blasfêmia. Eles diziam assim, qualquer um que chame Deus de Pai, faz-se semelhante a Ele. Então, quando Cristo fala assim, vocês podem chamar Deus de Pai, ele já está quebrando um paradigma. E quando a gente vai chamar Deus de Pai, Ele nos convida também a não chamar Deus de exclusivamente seu Pai, mas nosso Pai. Então, Ele não é meu Pai exclusivo, Ele é Pai de uma comunidade. Como é que, Raíssa, você entende já esse início do Pai Nosso? Não é somente seu Pai, é o nosso Pai. Eu acredito que o primeiro passo é entender essa paternidade, para que possamos nos achegar a Ele. Como que é essa paternidade? Como assim? Ele é o meu pai. Ele é o nosso pai, ele é um pai presente. Assim, nós usamos a nossa figura do nosso pai carnal, nosso pai aqui da terra, para representar Deus, né, como o nosso pai. Porém, ele vai além disso, porque o nosso pai daqui da terra pode falhar, pode ter erros e etc. Porém, o nosso pai que estás no céu não tem nenhuma falha, ele não se engana, ele não erra. Então, é muito interessante, em primeiro passo, a gente entender essa paternidade, porque quando a gente entende que ele é pai, que ele está próximo de nós não vamos nos achegar a Ele com máscaras, nem com farsas, nós vamos achegar a Ele sendo nós mesmos. E é aí que começa o relacionamento. E é através desse relacionamento, dessa comunhão, que vem o processo da transformação, que a gente começa a entender que Ele não é só o nosso pai, que nós fazemos parte de uma família. O meu pai também é o pai do outro. Então, essa família, essa unidade, precisa também estar inserida no momento da nossa oração, Legal. Essa consciência. Legal, é muito bom, então, a gente ir para esse lugar de oração, lembrando sempre que nós somos uma comunidade. Porque se nós olharmos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma comunidade. E o convite deles para nós é que nós sejamos uma comunidade entre nós e uma comunidade com eles, né? Então, parece que quando Cristo nos apresenta Deus como Pai, Ele está nos dizendo que Deus não é um ser distante, impessoal. Deus está próximo da gente, né? Nós percebemos que Jesus não nos apresenta um Deus longe, um Deus distante, impessoal.
desprovido de relacionamento com a sua criação, com os seus filhos. Ele não está apresentando isso e é mais uma quebra de paradigma, porque até então o que se pensa sobre Deus é que ele está sentado em algum lugar, está longe, né? E quase que distante, né? Quase que surdo, quase que não ouvindo e não percebendo e quase que não se compadecendo. Quando Cristo nos convida a orarmos ao Pai, a Deus, chamando-o de Pai, Ele nos convida a experimentar da comunidade, Ele nos convida também a perceber que esse Pai, Ele deseja ser percebido como parte dessa nossa comunidade aqui. É exatamente por isso que ele fala assim, que onde estiverem 2 ou mais em comunidade, reunidos em torno do nome dele, ele se faz presente ali. Parece que no Pai Nosso também, Deus deseja comungar com a gente. Deus deseja habitar entre nós. O Pai Nosso parece que fala assim, olha, ele não está distante. Ele não está longe, né? Ele é altíssimo, ele habita no alto dos céus, sim, mas ele está perto. Como é que você entende isso, Anderson? Parece que o Novo Testamento todo parece que está falando dessa grande família, né? Todo o Novo Testamento começa a caminhar por isso, sobre convidar a gente a sentar à mesa, a comer do pão, a falar da ceia. Fala essa questão sempre de comunidade, fraternidade, sempre convidando a gente a estar próximo. Essa ideia de ter pai. Eu acho que para nós aqui, ocidentais ou latinos, essa ideia de pai às vezes é um pouco meio distante, né? A gente tem uma figura muito hostilizada ou distante da figura do pai. Mas naquele contexto, a figura do pai é questão desse cuidado, desse zelo, dessa proteção. Então, se a gente começar a transportar o que esse choque cultural trouxe naquela época, falando sobre, olha, esse Deus que é todo poderoso, que é criador de tudo, ele é pai, ele é pessoal, ele é semelhante. Porque a criação era muito a pessoa andando próximo com o seu pai e ele ia se identificando. Então, poxa, eu sou idêntico a esse Criador, eu sou idêntico a esse Deus, tem algo que me assemelha a Ele. Então, assim, é uma não somente uma denúncia, mas é uma grandeza, é uma clareza e é uma esperança para quem está ouvindo, os ouvintes. É uma revelação. Assim, esse Deus que criou tudo que existe, Ele não somente é o Deus grande e Criador, como Ele deseja ser conhecido como o Pai. Ele é Pai. E aí a gente vai pensar nesses contextos sociais em que a figura paterna é tão complexa entender o que é pai nos vários lugares do mundo, né? No Oriente, no Ocidente, em algumas culturas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que mais da metade dos lares são governados por mulheres. Então, quando Deus nos apresenta, quando Cristo nos apresenta hoje a Deus como Pai, a primeira coisa que pode acontecer também é um conflito de nós percebermos, nós pensarmos que Deus é um ser errante como talvez o nosso Pai segundo a carne foi. E aí, então, nós temos esse desafio de perceber que Deus, Ele é o parâmetro de pai. E os nossos pais são os pais que erraram. Entendeu? Ele fala assim, eu sou um pai. Entendeu? Então, esse Deus, apesar de ser do tamanho que Ele é, Ele agora habita com a gente, Ele agora está perto da gente, Ele agora quer que nós nos aproximemos dEle, chamando-o de Pai. Jesus nos diz que Deus é nosso Pai. Logo, a comunidade dos que creem em Cristo formam uma família. E o que nós somos? Uma comunidade. Aqueles que creem em Jesus são uma família, a família dos que creem, né? E nessa família nós temos um Pai. E é legal também porque na família todos nós somos irmãos. Todos nós. E ser irmãos é estarmos nivelados. Só há um que é Pai. Só há um que é sobre todos, e todos nós somos igualmente amados, igualmente perdoados, igualmente alcançados pela graça, pelo favor de Deus, e todos nós, juntos e de mãos dadas, nos direcionamos os nossos olhos e atenção a este e chamamos de Pai. Não existe lugar especial nessa mesa, né? Para a nossa crise, não existe um lugar de preferência. Não existe. Ele é Pai. Ele é Pai dos nobres, Pai dos pobres, Pai dos ricos, Pai de todos. Ou existe nele o potencial para revelar a sua paternidade a todos quanto Ele quiser. E isso é motivo de paz para a gente, deveria ser. Então, nós somos uma família, né? E aí, claro também que nesse desdobramento da figura de Deus enquanto Pai e de nós enquanto família, tem todos os desdobramentos da nossa família. Tem dias que a gente não quer saber da família, que a gente está brigado e tudo. E parece que esse ser que se porta, ou que se apresenta para nós como pai, é ele que dá liga em tudo. Quando você vê um irmão militando contra o outro irmão, é tudo natural nosso. E é exatamente o pai
que fala assim, amem-se. É exatamente o pai que fala assim, perdoem-se. Porque o pai parece que é o pai que traz não somente equilíbrio à vida da família, como é o próprio pai que nos torna a família, que dá sentido. Que nos ensina a conviver, né? Assim, parece que todos esses conselhos que vai ter aí ao decorrer do Novo Testamento, é esse conselho de como viver em comunidade, como viver em comunhão, como viver com o outro, porque não é uma forma tão bela assim como se parece um discurso, né? Conviver, amar é ceder. Quem ama perde, quem ama cede, quem ama tem que perdoar, quem ama sofre. É aquele cântico, né, de Coríntios, né? E lembrando que nós falamos sobre isso aqui, acho que no ano passado, né, que a vida cristã é um processo. Então, para que nós chamemos a Deus de Pai, não é requerido de nós perfeição, e sim confiança no sacrifício de Jesus. Porque é exatamente o Pai quem nos aperfeiçoa. Então, Deus não está cobrando da família perfeição. Ele está cobrando da família disposição para ser aperfeiçoado. Então, assim, como uma família, vão ter dificuldades, desavenças, vão ter várias situações. A gente pode citar aqui Corinto mesmo, que tinha divisão, e nem por isso Deus desistiu daquela igreja. Então, é esperançoso para nós também, na oração do Pai Nosso, perceber que nós estamos remetendo a nossa fé ou direcionando nossas palavras e inclinação de coração ao único capaz de dar liga e de transformar o nosso coração, né, Raíssa? Exatamente, e é muito importante a gente entender essa paternidade, essa grandeza de Deus e também essa proximidade dele. Ele é o nosso Pai, porque é através desse relacionamento com Ele, sendo um relacionamento estruturado, um relacionamento vertical, que é aí que nós vamos ter o nosso relacionamento horizontal também estruturado. É através do nosso relacionamento com Deus que a gente consegue olhar para o próximo com empatia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para vocês aqui. Como é que foi, ou como é que é para você, perguntar como que foi no início, talvez da sua caminhada cristã, essa ideia do Deus Pai. Porque o Deus Pai, primeiro, está em confronto com Deus longe, segundo, está em confronto talvez com a sua figura de pai, de seu pai, né? O seu pai biológico. Terceiro, está em confronto com a ideia que se tem socialmente de pai. Como é que foi? Vou perguntar para todos, se preparem, Pedro. Fala aí, Anderson, como é que foi para você, ou tem sido, ou, enfim, como foi, é melhor? Tá dando sequência, mas da fala que eu falei anteriormente, a compreensão que a gente tem de pai, principalmente no Brasil, principalmente para mim, no meu contexto, tipo assim, é uma relação um pouco distante. Então, eu não tive tanta presença, assim, em toda a criação, ou a figura, sempre por ter que trabalhar muito, uma condição muito complicada aqui no Brasil, então, assim, é muito distante. Então, quando eu falava assim de Deus como pai, eu falava, beleza, ele é pai, então ele é aquele que provê, aquele que não me deixa faltar nada na casa, mas, tipo assim, e eu tinha apenas como essa figura, dessa distância, ou apenas aquele que vai suprir uma coisa ou outra. Aquele que provê de longe. Provê de longe, sem esse afeto, sem esse cuidado, ou somente cede a proteção. Mas, tipo assim, nessa caminhada, você começa a perceber que há uma necessidade, nós, em toda a criação, na formulação do ser humano que nós somos, de algumas outras coisas, de afetos, de toques. Eu falei assim, poxa, será que esse pai consegue ausentar, suprir esses vazios, esses vácuos que existem em todas as minhas perguntas, né? E com o caminhar da caminhada cristã e tal, eu consegui perceber, tipo assim, como ele consegue se revelar nessas lacunas que talvez um pai humano não consegue fazer. Então, assimilar, além de pai, agora esse Deus que é completo e perfeito é o que fez, assim, topar essas lacunas, né? Legal. E aí também uma coisa muito importante é a gente pensar que o parâmetro de paternidade não são os nossos pais segundo a carne, e sim Deus. Porque senão também, claro que no início ninguém sabe disso. Eu mesmo tive problemas e dificuldades de entender Deus como pai, por causa do pai que eu tive. Mas aí eu percebo que o quê? Que o parâmetro de humanidade é Jesus, né? É Adão antes da queda, não sou eu. Porque senão também eu vou sempre olhar para tudo que o meu pai, segundo a carne, fez ou não fez por mim, e achar que Deus se torna semelhante a ele. Mas, na verdade, o convite que Deus, de repente, faz para o meu pai, segundo a carne, é que ele se pareça com esse Deus. Vou te dar um exemplo aqui, para ficar, né? Por exemplo, a gente tem o pai como provedor, né? Mas se o pai provê e pelas manhãs eu acordo e tomo café e não vejo meu pai, a provisão custa muito caro. Custa presença, custa relacionamento, custa proximidade. Então, a princípio eu penso, é pai porque provê.
mas é pai porque está longe também? Então, ao mesmo tempo que é uma característica do pai ser provedor, também é a distância? Não, aí Deus prova para a gente. Deus, na sua figura como pai, ele prova para a gente que além de estar perto, ele também é o provedor. Porque ele está perto para prover, né? Como que a Raíssa, ela recebe essa ideia, essa figura de Deus como pai? Então, na verdade, no início eu tinha muita dificuldade de entender que Deus era um pai presente aqui do meu lado, que me entende, que me ama, que está comigo, que me compreende. Então eu via sempre Deus como Deus, não que ele não seja Deus, mas essa era a minha visão, somente essa, Deus grande, poderoso, sentado lá no trono, e qualquer coisa que eu fizesse, talvez viria a punição, a cobrança, sempre tinha que produzir, acertar, até, inclusive, isso era tão grande, sabe, da minha vida, nos meus pensamentos, que até para orar eu tinha dificuldade. Eu achava que eu tinha que fazer todo aquele ritual, ir para o meu quarto. Não que isso não seja importante. Quem consegue ter esse tempo, é importante fazer esse devocional, ir para o seu quarto, para o secreto ali. Você não vai ser incomodado, vai ter como você falar com Deus de uma forma mais íntima. Porém, eu achava que todos os momentos tinham que ser assim, ter todo esse ritual para orar, para me chegar até Ele. E aí, aos poucos, de acordo com o meu relacionamento com Deus, fui entendendo que Ele era um pai presente, que eu poderia me chegar a Ele da forma que eu estava. Se eu não estivesse bem, eu poderia chegar e falar: Deus, poxa, eu não estou legal hoje, aconteceu isso e isso. Mas antes, outro tempo, eu tinha que chegar: Senhor, olha, eu queria conversar com o Senhor sobre algo que aconteceu antes de ontem, sabe? Toda aquela liturgia, então, graças a Deus, isso foi quebrado. Legal, então, que quando Cristo apresenta, então, Deus como Pai para a gente, Ele simplifica também a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, e Ele, apesar de ensinar um modelo de oração, Ele está, talvez, muito mais que estabelecendo um parâmetro, Ele está simplificando as coisas e tornando Deus algo mais acessível, um ser mais acessível. Entendeu? Porque nós estamos até lendo um livro que fala muito sobre isso. O Deus eterno e poderoso, em várias religiões e culturas no mundo tem. Agora, Deus como Pai e os desdobramentos da sua paternidade, que vai ocasionar exatamente a questão da encarnação de Cristo, é uma outra realidade. Então, é muito bom poder perceber em Deus esse ser que é Pai, porque parece que eu posso me assentar no colo desse Pai e eu posso ser exatamente o que eu sou, né? Parece que facilita um relacionamento que vai contra aquela ideia do nosso último GC, que é aquela hipocrisia em que eu vou para algum lugar e eu me relaciono com Deus muito mais orando aos homens. Eu quero muito mais ser visto do que qualquer outra coisa. Né? Não, e parece que a gente sofre muito a questão de como conseguir conectar essa ideia de Deus e Pai na mesma figura. Por exemplo, quando você fala de Deus, você fala de uma coisa, você é catequizado, ensinado, que é uma coisa muito grande, poderosa, soberana. E quando você coloca no Pai, isso é uma coisa muito simples, muito próxima de nós. Então, às vezes a gente entende, a gente chama de Pai, porque a gente foi ensinado desde pequeno, igual eu fui na catequese, em todas as escolas dominicais, ensinado a falar que Deus é Pai. Mas pôr isso em prática, isso no dia a dia, é muito complicado. Até mesmo a questão de quando a gente é convidado a ter confiança, a ter fé, e até mesmo na questão de como ele pode identificar com a nossa dor e enxergar a gente. Então, assim, poxa, ou ele é Deus ou ele é Pai. Eu acho que conseguir assimilar isso, às vezes, é muito complicado. Parece que são antagônicos. E às vezes pode parecer que é desonesto chamar Deus de Pai, porque parece que a gente está resumindo ele a uma figura tão pequena, tão... né, Diminuindo. Como pode esse Deus ser pai? Porque a gente logo pensa nos nossos pais, logo pensa nas várias situações que a gente vê no mundo com a figura paterna, que são terríveis, são péssimos testemunhos, mas a gente precisa entender que a ideia do que é pai, a ideia do que é ser pai, é melhor vista na pessoa do Deus Pai de Cristo. E é melhor apresentada pelo próprio Cristo encarnado. E é melhor fixada no nosso coração e mente por meio do Espírito Santo. E a lição fala assim, que essa realidade apresentada por Jesus, em que Deus é também um Pai, muda a forma como nós devemos nos relacionar com o próprio Deus e também com o nosso próximo. E é exatamente o que nós falamos aqui em algum momento, né? Agora eu me relaciono com Deus com mais intimidade, comunhão sem peso, aquela religiosidade que me leva a citar 10 títulos de Deus antes de me aproximar dele, sem culpa e sem temor,
sem temor, que eu falo sem medo, né? Mas agora com ousadia, por confiança no sacrifício de Jesus, essa oração, essa parte do Pai Nosso, além de nos propiciar isso, também nos faz olhar uns para os outros e entender a nossa responsabilidade para com o outro. Porque se Ele é o nosso Pai, nós somos uma família, eu não posso abandonar o outro, né? Eu não posso... Qual que é a felicidade de Deus enquanto Pai? Ver os seus filhos unidos, né? Ver os seus filhos caminhando em direção a um mesmo lugar, ver todos os seus filhos comendo junto, bebendo junto, todos assentados à mesa. É uma figura maravilhosa pensar dessa forma, né? Quando a gente entende que Deus é o nosso Pai, o nosso coração é tomado pela confiança de que nós somos o quê? Filhos. E não tem nenhum título, não tem nenhuma condecoração, não há nada de tão valioso quanto a ideia de sermos filhos. Aqui em Minas Gerais, é interessante que a gente conhece o outro, falando assim, esse aqui é filho de quem? Esse é filho de quem? Então, isso é uma coisa muito regional, mas que identifica muito quem somos a partir da nossa filiação. Então, assim, quando falamos que somos filhos de Deus, nos devolve, nos é atribuído essa identidade desse que é semelhante a Ele. Então, automaticamente, nós vamos ter os mesmos atributos que Ele tem, que é justiça, amor, compaixão. Então, tudo isso que nós vemos em Deus, apreciamos em Deus e vemos como algo bom, a gente sabe que tem em nós também. Então, assim, é algo que temos em nós. E aí tem uma responsabilidade, porque, assim... quando a gente está aqui, nos lugares que a gente está por aqui, comendo nosso pãozinho de queijo, tomando nosso café, a gente sempre sabe de uma coisa. Aquele ali parece que não sei quem, é filho de não sei de quem. A gente percebe alguns atributos que fazem menção a uma outra pessoa. E isso traz uma responsabilidade para a gente, porque quais os atributos do Deus Pai que são vistos em nós para identificar que nós somos filhos dele? Tá aí a responsabilidade, não basta chamar Deus de Pai. Nós precisamos viver uma vida, né, que demonstre a quem nós temos por Pai, porque senão a gente vai cair lá em João, no capítulo 8, no embate de Jesus com os fariseus, que os fariseus falam assim, nós somos filhos de Abraão. Cristo fala assim, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. Jesus falando. Por que Jesus fala isso? Porque eles estão desejando matar um homem. Se eles desejam a morte... Se eles são homicidas, eles estão cumprindo a vontade daquele que é o Pai deles, né? Então, nós temos essa responsabilidade e essa confiança de que somos filhos, né? Só o fato de sabermos que somos filhos nos faz pensar e perceber que nós somos aceitos. Somos aceitos e que não é por mérito nosso, não é por graça. E se nosso relacionamento com Deus estiver estruturado, nosso relacionamento com o nosso próximo também vai estar. Porém, se o nosso relacionamento com Deus estiver destruído, nosso relacionamento com o próximo também será corrompido. Toda inimizade com o outro cai por terra quando somos reconectados com Deus. É exatamente isso aqui que é uma das verdades mais lindas. Aquele que chama a Deus por Pai não perpetua no seu coração inimizade. Não adianta. E o Anderson falou sobre isso. É romântico, é utópico, essa unidade. Não é, porque a unidade não pressupõe a inexistência de desavenças. Não. A unidade não pressupõe discordância. Não. A unidade pressupõe a disposição de caminhar junto, apesar das diferenças. Então, se nós temos a Deus por Pai, eu falo A e ele fala B, mas a gente está o quê? Chamando o mesmo ser de Pai. Então, nós precisamos concordar numa única coisa mínima, que é o quê? Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, a realidade do que Ele deseja para nós parte do mesmo pressuposto. Então, uma vez reconectados ou conectados a Deus, a gente passa a viver em paz com o outro, ou buscar paz, né? O apóstolo Paulo fala assim, tanto quanto você puder, tende a paz com todos. É desafiador porque nós somos uma família e às vezes como família a gente está querendo brigar com o pai. E se quer brigar com o pai, imagina com os irmãos. Verdade. Né? Mas é exatamente a paz com o pai que nos conecta uns aos outros, né? E faz com que essa oração seja tão profunda, ainda nesse início da oração. Então a gente está só no primeiro verso da oração. Né? Esse princípio foi apresentado por Jesus em Mateus, quando Jesus nos adverte a respeito da impossibilidade de apresentar uma oferta no altar quando existe inimizade contra o irmão.
A oração ensinada por Jesus nos orienta a buscar a reconciliação com o próximo, pois já fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Jesus. Os filhos de Deus foram enxertados por Cristo na família divina. E se somos membros de uma mesma família, não deve haver espaço para divisão, para orgulho e para preconceito. E é verdade? Eu acho que esse é um ato mais belo dessa mesa, dessa família de Cristo, é esse ato democrático de todos poderem sentar à mesa e ter esse diferente na mesa. Então, assim, quando se fala de família, automaticamente a gente uniformiza tudo. Coloca todo mundo no mesmo padrão, a coisa toda. Mas a mesa de Cristo vai ver os diferentes. Tipo assim, etnias, cores, classes e tudo aquilo que no nosso dia a dia é motivo de briga, de separação, segregação, ele vai falar assim, isso agora é a beleza que vai unir vocês. É isso que é nessa que tinha para desunir e que eu faço vocês serem unidos, né? E é engraçado porque pensando sobre isso, a gente pensa às vezes que o estudo teológico, a gente está estudando sobre Deus, sobre os aspectos da divindade e esses desdobramentos, né? Apesar de termos várias vertentes teológicas, a gente deveria estar unido naquilo que é fundamental da nossa fé, mas o simples fato de eu acreditar que Deus A e o outro Deus B é o mesmo Deus, mas eu creio em A, é algo secundário. E ele creia no mesmo Deus, só que em B. Isso, ao invés de nos unir no interesse do que é diferente, às vezes nos distancia do outro e nos incapacita, por opção, de nos relacionarmos com esse, porque o orgulho nos faz pensar que é da minha forma, é do meu jeito, e logo então esse não pode ser meu familiar, não pode ser meu parente. A gente vai lembrar que os samaritanos eram tratados dessa forma. Né? Opa, eles não são tão puros quanto a gente, né? E a gente percebe que... E por muitas vezes as leituras invalidam a filiação do outro. Quantas vezes alguém fala assim, esse aqui não é filho de Deus, esse é de Deus, esse não é. Então, assim, aqueles que Deus ganhou, trouxe para si, deu a Cristo, né? Nós, muitas vezes, retiramos, anulamos a filiação dele. Não, esse não é filho, porque pensa diferente. Esse não é filho, porque vê Deus de uma forma diferente. Engraçado, né? Mas que prepotência nossa. A prepotência nossa dizer quem não é filho de Deus, como se nós fôssemos o próprio Pai. E aí, o perigo disso é óbvio que os filhos de Deus, eles manifestam atributos que são compatíveis com a vontade de Deus. É óbvio. Eu não estou dizendo que a gente não possa argumentar que pela forma como a pessoa vive, se orienta, fala, se porta, faz parecer que não é, mas assim, dizer que não é, às vezes a gente pode estar anulando todo um processo que está acontecendo, que às vezes eu acho que a pessoa deveria estar um pouco mais à frente, mas ela está ali, é filha e está ali. Né? A gente poderia falar assim, porque João Marcos não é filho de Deus. Porque Pedro, porque negou, não é. Tomé, porque não teve fé, não é. Opa, mas não é? Então, não é nosso. Salvação não é lugar da gente poder questionar, não é departamento meu. Filiação não é departamento meu. Eu preciso ter uma convicção primária de que eu sou filho de Deus. E uma vez que eu sou filho de Deus, mesmo quando o outro aparentemente não é, eu entro em oração, né, pela vida dele para que esse possa chegar a ser, né? E não me torno um pedágio como quem fala assim, você não é filho de Deus porque você não ora como eu oro. E mal sei eu que às vezes posso estar orando nas praças de mãos levantadas, para os homens ouvirem. E aí que está realmente a verdadeira importância do amor ao próximo. Porque a gente fala muito sobre o amor, a gente fala muito sobre isso. Mas, na verdade, na prática é diferente. A gente tem amor somente com aquela pessoa que tem a mesma opinião que eu, que concorda com o meu pensamento, que está na mesma visão que eu. Sendo que a realidade do reino é outra. É realmente essa diferença nos unir e não tornar uma divisão. É verdadeiramente amar, por mais que você seja diferente. E aí a lição fala assim, que Deus, Deus coloca todos os cristãos em pé de igualdade. Filhos. Todos os cristãos em pé de igualdade. Sendo que todos os seus filhos podem igualmente chamá-lo de pai. Mas não tem um filho predileto? Não tem um que porque recebeu um título tal, ou porque tem acesso a um público X, ou porque prega nisso, ou porque canta, ou por... Será que Deus não tem uma preferência maior por esse aqui, em detrimento ao outro? Não. Quer a gente queira ou não, não tem.
Até porque os parâmetros de Deus não são como os nossos parâmetros. A gente vai avaliando as pessoas de acordo com aquilo que elas têm a nos oferecer. Deus oferece a si mesmo para aceitar quem não tem nada a dar para Ele. Por isso Ele equaliza, Ele torna todos os seus filhos e filhas iguais, colocam todos em pé de igualdade, né? Isso acaba com o exclusivismo e nos alerta para vivermos em unidade. Olha só, o fato de Deus nos equalizar e todos nós podermos chamá-los de Pai acaba com o exclusivismo. Na casa de Deus, me entendam bem, mas essa figura, na casa do Pai não tem área VIP. Não tem uma salinha onde eu entro e os outros ficam. Na casa do Pai... Todos têm acesso, né? Na casa do Pai, VIP é o lugar do povo. Todo mundo é VIP. Todo mundo é uma pessoa verdadeiramente importante. E a gente percebe que o momento que Jesus, as histórias que mostram ele em grande fúria, um momento de raiva, foi nesse momento, onde havia essa divisão nos templos, onde havia segregação, né? Onde os poucos podiam entrar em tal lugar, menores ainda podiam estar em outro lugar, e o lugar que todos podiam ir era lugar que estava já virando comércio e que estava impossibilitado aqueles adorarem, porque mudou o foco. E ele sai quebrando tudo, não é apenas contra o comércio em si, mas é realmente aquele lugar que era para todos, foi retirada essa possibilidade de todos adorarem, porque banalizou-se. Acontecia ali. Então, assim, a gente vê nunca esse momento de fúria e de raiva de Jesus, é quando é impossibilitado do outro aproximar-se de Deus, né? Exatamente. Então, na oração do Pai Nosso, Cristo nos apresenta a Deus como Pai e as consequências disso é que todos nós somos filhos iguais, nivelados, acabou o exclusivismo, não tem mais elite espiritual, né? Lá em Apocalipse todos nós somos feitos sacerdotes, todos nós, né? E agora o apóstolo Paulo fala assim aos Coríntios, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A ideia de Deus como Pai e nós como filhos, muito mais do que nos nivelar, nos capacita a chorar com o nosso irmão, a sorrir com o nosso irmão. E é engraçado porque a gente tem dificuldade de celebrar as vitórias do outro, mas as vitórias do outro, que faz parte da minha família, as vitórias do meu irmão, são as minhas vitórias. As conquistas que meu pai atribui à Raíssa reverberam em mim. Né? E exatamente essa ideia de divisão, né, de um filho preferido e de outro não, que faz com que a gente comece a ter ciúmes, inveja e comparação. E aí o reino de Deus está o quê? Fragmentado. E aí o mundo fala assim, como é que vocês podem dizer que vocês são enviados por Deus se vocês ficam brigando entre vocês, crucificando entre vocês, criticando entre vocês, dividindo entre vocês? Oração de Jesus em João. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo acredite que eu os enviei. Não há a menor possibilidade de que nós, chamando a Deus de Pai e dividido entre a gente, consigamos perfeitamente ou de forma eficaz apresentar a Deus como Pai. Porque requer-se dos filhos que em unidade, gente, e unidade não é a negligência das diversidades. Unidade é sobre toda a diversidade, né? E diferença, o desejo de quê? De cumprir a vontade do Deus que é Pai. Acabou. Todos nós juntos, seguindo nessa direção. E aí, conclusão, a lição conclui assim. Na oração proposta por Jesus, os cristãos são ensinados que a fé, ela não é solitária. Olha que coisa bonita. A fé cristã não é uma fé solitária. A oração não é pedir para mim. E quando a oração é pedir para a gente, pedir para nós, né? É uma fé solitária, pautada no egoísmo e nos próprios interesses. A fé cristã, ela é comunitária. A fé cristã, ela é para ser vivida em comunidade, né? A gente às vezes vai para o culto, ali em comunidade, vai para a igreja, e aí todo mundo fecha o olho. Mas todo mundo fecha o olho, ninguém percebe quem é que está precisando ser consolado, né? Porque na comunidade, nós estamos atentos ao que a comunidade está sentindo, está passando, está vivendo, né? Então, na minha casa, a ideia de fechar o olho é muito mais real para a minha casa. Na comunidade, é a ideia de olhe para o outro. Como você pode servir o irmão do seu lado? Como que esse irmão está hoje?
Como é que você está? A gente quase nunca faz isso, né? Como é que você está hoje, meu irmão? Como é que foi que você chegou aqui? E isso, de repente, mudaria todo o formato do nosso culto. Porque um culto em que Deus é o centro, os filhos, não ficam marginalizados. Ele traz os filhos para perto. Então, a percepção do outro no espaço de culto faz com que a nossa experiência de fé seja remodelada, né? Então, a fé cristã é comunitária e cada membro do corpo de Cristo depende do outro, pois possuem um Pai em comum. O Pai é nosso. E como aplicar isso na nossa vida? A vida cristã não é vivida de forma egoísta e desumanizada. Cristo nos reconciliou com Deus e com o próximo. O muro da inimizade foi derrubado. E agora precisamos olhar para o próximo com um olhar de amor. Isso é um exercício. Mas o que é a vida cristã se não um exercício constante de mudança e transformação? Eu ainda peco muito nisso aqui. Eu percebo ainda que o pastor Rafa às vezes se aproxima de Deus com as suas petições, na busca do seu prazer, na busca de respostas para as suas perguntas pessoais. E eu percebo às vezes que eu esqueço do outro nos meus momentos de comunhão com o Pai. E eu esqueço porque eu trato às vezes o Pai como somente o meu Pai. E eu quero me lembrar do outro na minha oração. Eu quero me lembrar do outro no culto comunitário. Eu quero me lembrar do outro nas canções, no momento de adoração. A gente tem que se lembrar do outro, porque não há a menor possibilidade de vivermos uma fé onde ela começa em nós e termina em nós mesmos. Né? Que você se lembre do outro e que você tenha essa capacidade de chamar Deus de Pai e entender que chamá-lo de Pai é se responsabilizar pelos seus irmãos. Porque eu me recordo de Deus perguntando para Caim, Caim, onde está o teu irmão? E a resposta de Caim é exatamente o que Deus não quer que nós vivamos. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Na oração do Pai Nosso, Deus responde para a gente que nós somos guardadores dos nossos irmãos. Raíssa. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Aleluia, que bom. Meu irmão, minha irmã, muito bom ter você com a gente. O nosso desejo é que você saiba sempre que você tem um Pai, que você haja como filho e como filha, que a partir de você Deus reúna uma família e que nessa família nós todos, em comunhão, de mãos dadas, possamos chamar Deus de Pai. Deus te abençoe e até semana que vem.